Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo de aula de hoje vai ser gravando o macacãozinho do bebê. Então eu vou usar poucas cores, tá? Vai ser cores cinzas e aqui eu vou usar um tom de verde. E vai ser praticamente isso no macacãozinho, tá? Já aproveitando, para você que é novo aqui, já deixa seu like, curte, comenta e compartilha, tá? Para estar ajudando a engajar esse vídeo, para que alcance o maior número de pessoas, para estar me incentivando também a trazer vídeos novos para vocês, tá bom? Então vamos lá para mais essa aula. Lembrando também que aqui, ó, tem um pedacinho do cabelo do bebê, tá? Tá um risquinho aqui, ó, e outro aqui. Então é o cabelinho do bebê. Eu acabei esquecendo de fazer já junto com a pele, devia ter aproveitado e feito, né? Mas não tem problema. A gente vai fazer o capuz e vai deixar esse espacinho aqui, tá? Então tá a minha tinta aqui, ó. Já coloquei o Aquarela Silk na tinta. Essa tinta que eu tô usando aqui é o cinza claro, tá? Essa daqui, ó, o cinza claro. E aí pra primeira sombra eu vou estar usando o cinza. Eu vou estar preenchendo com esse pincel aqui, 421 número 6. Aí se você quiser um pincel maior também, tá? Não tem problema. Aqui dentro da orelhinha, eu vou fazer o mesmo tom dessa parte aqui, tá? Que vai ser um tom verde. Aí aqui também vou fazer com um tom verde. E o tom verde que eu vou usar vai ser esse daqui, ó. Vai ser o erva doce. E esse aqui o verde grama. Então vamos lá, eu vou começar aqui por essa orelhinha, tá? E vou vir passando o erva doce, tá? Eu já vou preencher essa parte aqui, pra ficar mais fácil pra fazer o preenchimento depois do cinza. Eu vou vir com o pincel número 2 e vou fazer a sombra, tá? Com verde grama. Então, eu vou pegar aqui nessa parte de dentro, ó, e venho. Faço o contorno aqui, ó, e subo. Não vou até o final, tá? Aí eu só venho espalhando aqui, ó. Tá vendo? Aqui pra cima e aqui pra cima. Não vou até lá no final e venho espalhando, ó, essa tinta, tá? Eu vou lá lavar meu pincel, eu vou secar ele e vou pegar aqui da parte que tá mais clara e venho descendo, ó, pra ir misturando essas cores, tá? Pra não ficar toda marcada. Aí eu já vou pegar o meu branco que tá aqui, ó, vou pegar um pouquinho de branco no cantinho do pincel e vou vir fazendo uma luz só na parte de cima. E venho descendo essa luz, tá? Eu vou pegar mais um pouquinho aqui. E deixo assim, tá? Depois, se eu quiser clarear mais um pouco, eu faço isso mais pro final. Aí agora eu vou pegar o meu cinza claro que tá aqui, ó. Vou dar uma misturadinha com o Aquarela Silk ou com água, tá, gente? Mas eu aconselho vocês fazer com água filtrada, pra não dar mau cheiro, né? Eu já fiz com água normal e com o tempo dá mau cheiro na tinta. Então eu vou preenchendo aqui. Com água normal que eu falo, água direto da torneira, tá? Então eu aconselho vocês a filtrarem, até mesmo a água da chuva, que é pura, né? Pra poder estar fazendo a mistura aqui. A base da tinta é água, mas se a água tiver com impureza, vai dar aquele cheiro forte. A minha já aconteceu isso, de dar cheiro forte na tinta. Cheiro de azedo, de esgoto, não sei, um cheiro muito ruim. Acabei jogando as tintas. Ó, eu preenchi com o cinza claro. E agora eu venho com o cinza. Meu cinza tá aqui, ó. E eu vou vir fazendo a sombra. Aqui no cantinho. Pode ir pegando de pouquinho, tá? Eu aconselho sempre, eu tô falando aqui pra vocês, começa com pouquinha tinta. Se você vê que tem necessidade de colocar, coloca mais, mas vá aos poucos, né? Porque é mais fácil você colocando assim aos poucos depois do que você tirar aquela grosseria, né? Que você colocar muita tinta, aí você vai tentar tirar e vai ficando com o trabalho muito grosseiro, né? Então eu sempre aconselho a ir colocando tinta aos poucos. Ó, aqui eu vi que entrou um pouquinho, eu lavo meu pincel, seco e já tiro, tá? Antes de secar, pra não ficar marcado ali. Então eu sempre pego a tinta aqui no cantinho do pincel, tá vendo? E vou lá no trabalho.
Depois vai dar destacar aqui, depois que tiver quase tudo pronto, né? Eu vim colocando uma sombra mais escura, vai destacar mais. Aí eu pego um branco, né? E vou dar uma iluminada aqui em cima na orelhinha. Esse aqui é um hipopótamo, né? Então é o tema safari que tá pedindo, as mamães estão pedindo muito o tema safari. Então a gente faz aqui, esse risco eu tirei, mas eu vou fazer um guia de cores, tá? Pra poder tá vendendo, mas é um risco que eu tirei da internet. Aí eu montei o risco, né? Montei as cores aqui. E venho misturando as cores aqui, ó. Então essa orelhinha já tá pronta e eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Aí esse lado aqui eu vou acelerar pra não ficar muito comprido o vídeo, tá? Mas da mesma forma que eu fiz aqui, vocês vão fazer aqui. Então finalizado aqui a parte da orelhinha, agora a gente vem pra essa parte do capuz, tá? Como esse daqui é um desenho grande, relativamente grande, né? Porque ele ocupou praticamente os 15 centímetros do barrado da fralda da Cremer. Tá vendo que ficou só um pedacinho aqui que vai dar 1 centímetro. Então esse desenho tem em média 14 centímetros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazendo por parte, tá? Porque senão vai acabar secando e não vai dar pra fazer naquela sombra legal. Então eu vou fazendo por parte, tá? Vou fazer metade, depois eu faço outra metade. Então eu vou preencher, depois eu volto. Agora eu vou vir com o pincel número 4. Lembrando de deixar esse espacinho aqui, ó, que é do cabelo. Eu não quero fazer o cabelo agora, senão vai ficar úmido e vai acabar me manchando com o cinza, tá? Então eu vou deixar pra fazer depois. Ou eu faço junto com o rostinho já, pra deixar secar primeiro, porque o rostinho tá bem seco, né? Ou eu espero secar a parte do macacãozinho pra depois fazer, tá? Se tiver um secador, vou usando o secador, que ajuda também. Então vamos lá, ó. Vocês estão vendo o risco? Nessa parte do risco aqui, ó, eu vou fazer a sombra, tá? Então eu vou acompanhando aqui. Vou fazendo essa sombra na parte de dentro. Eu vou contornando a orelhinha com cuidado. Dei uma entradinha aqui só pra fazer uma curvinha na cabeça ali. Aí a gente vai imaginando, né, que aqui, ó, a gente faz deu uma, tipo uma dobra, então ele vai dar uma sombra mais aqui, ó. Aí eu venho aqui, já venho acompanhando aqui onde tá o olhinho, ó. Faço uma leve sombra aqui também. E desço. Eu vou fazer o risco, né, pra vocês, e vou passar em PDF, então eu vou deixar os risquinhos certinho que tá aqui, ó. Se vocês acompanharem esse risco, não tem erro, tá? Na hora de fazer a sombra. Eu ia fazer a base com branco, mas eu achei que o branco ia ficar muito apagado, né? Então eu preferi fazer com cinza claro. Aqui a parte do gorrinho também, ó. Aqui eu só vou dando uma sujeirinha, tá? Nessa parte aqui, porque aqui vai iluminar e se eu passar muito, depois não vai ficar bom. Porque eu tenho que passar o branco aqui, então eu vou escurecer só um pouquinho. Aqui em cima, ó, a sombra. Aqui, se quiser, você pode fazer
uns cabelinhos, né? Uns pelinhos. Então, vou deixar uma sombra aqui, ó. Vou deixar uma sombra aqui pra fazer uns pelinhos aqui. Depois eu defino pra que lado vai os pelinhos aqui, tá? Então, vou deixar um topetinho aqui só pra fazer uns fiozinhos de... uns pelinhos, na verdade, né? Aqui vai a narina, né? Vai o buraquinho. E eu gosto de fazer uma sombra. Vocês estão conseguindo ver a sombra que eu fiz um círculo para dar um efeito de profundidade e de levantamento, assim, ó. Aqui tá profundo, aqui tá mais altinho. Aí dá esse efeito bem legal. Então eu pego aqui, ó, e faço o contorno de mais ou menos uns 2 milímetros em volta daquele buraco de sombra. E faço o contorno. Aí depois eu venho com o branco, passo em cima e fica esse efeito de narina, tá? Aí eu dou uma espalhada aqui, ó. Depois vocês vão entender como vai ficar. Vai ficar bem legal. E venho aqui embaixo da boca também fazendo a sombra. Vocês estão conseguindo ver que às vezes a minha mão pega bem em cima da pintura, né? Aí eu vou dar aqui, ó, não vou chegar até a boca, tá? Eu vou fazer aqui um contorno, tipo uma meia lua, assim, ó, de volume, tá? Mas eu não vou deixar marcado, eu vou esfumar aqui, ó. Pra ficar como se o hipopótamo tivesse essa parte mais gordinha, né? Então a gente faz isso daqui, ó, deixar mais marcado. Eu vou lavar meu pincel, vou secar bem ele e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou misturando. Vocês vão ver que não vai ficar tão marcado aqui. Aí eu venho misturando. Eu deixo mais centralizado a sombra aqui nessa parte, tá? Pra vocês verem a diferença que dá. Eu vou passar um pouquinho de sombra aqui também, ó, pra dar um volume. Vou misturar aqui, acabei esquecendo, mesclar essas cores aqui. E agora eu já venho com o branco, tá? Vou fazer a luz agora. Você vê que o branco dá a diferença, né? A hora que vem fazendo a luz, já vai ficando bem legal. Aí eu pego daqui, ó, bem devagarzinho e vou lá pra cima. Vim aqui fazendo o contorno, ó, da boca. Vou lavar meu pincel, tirar o excesso, secar bem e vou espalhar aqui, ó, pra tirar essa marcação do branco, pra misturar as cores. Vou pegar o branco de novo e vou fazer o contorno, continuar fazendo o contorno aqui.
O olhinho tá lá atrás, mas depois a gente faz, né? Aqui pegou um pouco do branco, então eu já venho com certo aqui. Eu vou passar bem em cima daqui da boca, ó. Um risquinho. Tá vendo? Vou secar o pincel, tirar todo o excesso de tinta, lava, né? Melhor lavar. E venho espalhando aqui, ó. Vou pegar aqui de cima para baixo. Se você vê que tirou um pouco da marcação, você pega um pouquinho mais de cinza e faz isso, tá? Eu vou pegar meu pincel número 0. Vou pegar a tinta só aqui no cantinho, ó, e vou passar aqui onde que eu falei pra vocês. Pode ser com filete também, tá? Eu vou dar uma viradinha aqui, ó, na tábua, só pra facilitar pra mim fazer o resto do contorno aqui, ó. Aqui nessa parte eu vou jogar um pouco de luz. Meu pincel dá a impressão que tá querendo quebrar, tá mole. E venho puxando, ó. Tá vendo que diferença que deu? E já paro aqui. Aqui eu vou dar uma iluminada também, bem pouquinho aqui, ó, nessa parte. E venho misturando. Agora eu vou preencher esse lado pra fazer sombra com vocês, tá? Então vamos lá fazer a sombra desse lado agora. É a mesma coisa, tá? Só vai mudar, só vai espelhar, na verdade, né? Vai mudar pouca coisa aqui. Aqui eu tinha esquecido de fazer o risco nessa parte aqui, ó, do capuz, eu acabei esquecendo. Por isso que eu tava olhando aqui. Eu esqueci de fazer esse risquinho de contorno aqui, ó. Mas a gente, ainda bem que eu vi na hora, né? Senão depois já era. Que às vezes a gente acontece, né? A gente faz o risco e a gente esquece de marcar alguma coisinha e só na hora de pintar que a gente vê. Aqui também a gente vai fazer cabo vindo branco, calma aí. Aqui a gente vai fazer aquele mesmo efeito que a gente fez ali, tá? Vai pegar o cinza, vai fazer como se fosse uma meia lua deitada aqui, né? Vou puxar um pouquinho de cinza pra cá, ó, e venho tirando a marcação. Que eu quero um efeito de volume, mas eu não quero uma coisa marcada, tá? Aí eu venho com um branco aqui em cima. Vou aproveitar e vir aqui embaixo também. Limpo meu pincel para tirar o excesso de branco, para mesclar as cores aqui.
Vou dar uma viradinha aqui para facilitar. Eu já estava esquecendo da narina. Eu vou fazer o buraquinho aqui, ó. Vou fazer aquele contorno que eu falei pra vocês, ó, em volta. Dá uma espalhada. Eu vou esperar secar um pouquinho pra me passar o branco, tá? Senão vai... Se eu passar o branco ali agora, vai passar muito em cima do cinza e vai mesclar. Eu quero só o branco naquela curvinha ali. Então eu vou esperar um pouquinho. Ó, vou vir aqui lá em cima do capuz e vou até lá embaixo. Em algumas partes eu vou fazer uma luz. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais escuro. E venho aqui de baixo fazendo essa luz também, ó. Vou até lá em cima. Aqui eu vou dar uma clareada a mais. E vou dando uns riscos de luz aqui, ó. Tá? Como se tivesse umas leve dobradura, ó. Aí aqui no centro do nariz, ó, do focinho do hipopótamo, eu vou fazer isso, ó, passar o branco. Vou dar uma limpada no meu pincel e vou só nas laterais assim, ó, dar uma mesclada, tá? Porque eu quero essa luz bem aqui no centro. Jogar um pouquinho de luz aqui também, ó. E aqui também. Você viu que deu um efeito de volume nessa parte aqui, tá? Aí agora a gente vai descer aqui pra roupinha. Que faz parte, né? O macacão. Mas aí tem o capuz aqui que já tá praticamente pronto, né? E aí a gente vai descer aqui agora pra essa parte. Então vamos preencher todo de cinza aqui também, ó, cinza claro. Então vamos lá, agora a gente vai fazer a sombra. Eu vou usar o pincel número 2 para fazer aqui, por causa dos risquinhos menores, né? Então vou fazendo só o contorno aqui primeiro, para fazer a marcação. Depois eu venho ajeitando a sombra, tá? Então eu vou aproveitar que eu tô conseguindo ver o risco ali. E vou fazendo as marcaçãozinhas, tá?
Como essa aqui é um macacãozinho de frio, tô enrolando a língua. Como é um macacãozinho de frio, então essa manga ela tem que ser um pouquinho mais fofa, né? Então aqui eu fiz uma curvinha, ó, pra descer aqui, ó. Vou puxar assim, ó. Pra dar um efeito de manguinha mais fofa, né? Em algumas partes. Não precisa fazer tudo, tá? E já vem aplicando a sombra aqui. Essa aqui é aquela sombra de volume que eu falo pra vocês, tá? Que eu gosto de fazer na lateral. Ou aqui embaixo do gorrinho do macacão, tem que fazer aquela sombra pra dar o destaque, né? O que tá embaixo e o que tá em cima. E vou fazer aquela sombra, ó. Que o menininho tá com o bracinho dobrado, né? Então vai dar esse movimento aqui na roupinha. Aqui eu vou dar uma sombra, ó. Uma sombra de leve. Eu vou pegar o meu pincel aqui, ó. Tá vendo? Vou mergulhar ele aqui e vou passar só pra ficar na ponta dele. Vou fazer uns risquinhos de marcação, ó, desde lá de cima até aqui embaixo, ó. E aqui eu vou virando, ó, o lado contrário. Aqui pegou muito, ó, mas não tem problema. Eu venho, lavo o meu pincel e tiro aqui um pouquinho, ó. Que vai ficar uma manguinha assim, tá? Vou fazer um aqui bem no finalzinho. Já venho dando a luz. Esse macacão não tem, ele é bem, eu acho ele bem simplesinho, né? Só tem essa questão de sombra aqui que você tem que ir fazendo, né? Mas eu acho ele bem simplesinho de fazer. Nessas partes aqui, ó, para dar profundidade nas dobraduras ali, eu vou fazendo, jogando o branco, ó. Daí vai dar um efeito de profundidade maior, tá? Aqui eu passo a luz e puxo lá pra cima. A mesma coisa que eu fiz aqui com o cinza, eu vou fazer com o branco, tá? Eu vou pegar, mergulhar o pincel lá no branco, ó. Vou dar essas batidinhas e vou dar aqui, ó. Pra dar um volume aqui nesse punho aqui. Passar um pouquinho mais de cinza aqui. E já venho fazendo a mesma coisa desse lado aqui agora. Esse capuz aqui você também pode fazer com uma cor mais bege, né? Depois, mais pra frente, eu vou pintar ele de outras cores, que dá pra pintar de várias cores, né?
Eu acho que a cor bege também fica bem legal. Colocar a cor bege na roupinha e aqui nessa parte fazer laranja. Até aqui eu acho que ficaria legal laranja. Não pegou, né? Tem hora que eu desço a tábua e acabo esquecendo, ó. Mas aqui eu fiz a sombra aqui, tá? Aí eu tô fazendo o contorno do risquinho aqui agora, ó, pra dar esse volume, tá? No punho aqui. Aí agora eu venho fazendo o risco, ó. Só pra marcar o bracinho aqui, ó. E vou espalhando aqui. Vou vir fazendo aquela sombra de volume que eu gosto de fazer aqui, ó, no canto. Fazer um pouquinho aqui também. Que eu não fiz, né? Vou fazer um pouquinho aqui. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Molho o pincel no cinza. Ó, molho o pincel no cinza, dou uma batidinha aqui. E venho fazendo o risco. Só tirar só uma sujeirinha que tá aqui. E venho fazendo assim, ó. Quando vai chegando no meio, eu vou fazendo mais reto e já vou virando, tá? Pra ficar esse movimento de meio circular assim. Aí se não pegou até o final ali, eu venho só retocando. Eu vou pegar o branco, dar aquela batidinha e já vem fazendo esse efeito de volume aqui, ó, no meio. Aqui já tô jogando a luz, tá? Eu não tô falando, quando eu não tô falando, mas vocês observam, tá? Porque como é a mesma coisa do outro lado, então é só observar mesmo. Eu já venho fazendo o contorno aqui, ó. Só vou dar uma viradinha aqui para facilitar.
E a parte do macacãozinho tá pronto, depois é só a gente fazer o contorno, né? E se precisar a gente põe um pouquinho mais de luz, um pouco mais de sombra. Mas a parte mais complicada já tá feita. Aí a gente vai vir para essa parte aqui, ó. Lembrando que aqui no macacãozinho tem um zíper, tá? Então aqui, ó, tem um negocinho do zíper. Vai ter um fechinho, uma marcação aqui. Então aí eu venho passando o verde, né? O erva doce, na verdade, que não deixa de ser um verde, né? Um verde bem suave. Agora eu vou vir com verde grama, tá? Pra fazer a sombra. Então a gente vai focar, né, mais a sombra na parte que tá atrás, tá? Aqui no centro, aqui a gente vai deixar um tomzinho mais claro. Eu venho puxando ó, pra cima, né? Movimento circular ou puxando assim mesmo. E que movimento circular vai mesclar as cores melhor, tá? Mas vai devagarzinho pra não pegar nos dedinhos do bebê ali. O erva doce com o verde grama combina bastante essas cores, né? Vocês vão vendo que já vai dando aquela diferença, né? Aqui vai ser o fechinho, ó. Já vou fazer os contorninhos. Depois as outras partes eu faço com o filete, né? Porque como é uma parte bem pequenininha aqui, ó. Uns fala fechicler, outros fala zíper, né? Mas é tudo a mesma coisa. E aí eu vou descer. A parte do centro vai ser bem forte, tá? Como se fosse o zíper. Vai ser bem escuro na parte central aqui, ó. Depois eu posso pegar até uma outra cor mais forte, né? Pra intensificar aqui. E daí eu já vou vir com o branco aqui, tá? E vou até lá embaixo fazendo uma luz, ó. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Só na lateral, não vou pegar o verde, tá? Tá vendo como vai ficar? Aí eu vou pegar um pouquinho de verde, não vai ser muito. E vou fazer aqui, mais ou menos uns 2 milímetros, vou fazer mais uma sombra. Ó, uma sombra bem suave. E venho esfumando essa parte aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E venho espalhando, tá? Dá uma limpada no pincel e venho espalhando. Aí dá esse efeito do zíper, né? Que tá lá em cima. E aqui a abertura do meio. E essa parte onde vai a costurinha, né? Do zíper.
Vou dar uma escurecida mais aqui embaixo dos dedinhos. Eu pego tinta só aqui, ó. Bem no cantinho do pincel, ó. Lá no cantinho. E venho dando uns pinguinhos aqui, ó. Pra ficar mais escuro, né, nessa parte. Gente, o tripé acaba mexendo porque o meu óculos bate aqui. Olha que gracinha que fica, né? Aí eu vou pegar o pincel filete pra fazer esse efeito agora do zíper aqui, tá? Porque como é um detalhe pequenininho, deixa eu só puxar o zoom pra vocês verem. Tá vendo? Ele é bem pequenininho, ó. Vocês estão vendo a trama da Cremer, gente? Como que ela tá vindo, dá a impressão que tá vindo mais aberta, né? Mas eu achei a qualidade da fralda boa. Só que eu tô achando assim ela um pouco mais grosseira, né? Tá puxando quer dizer, tá puxando mais tinta. Aí aqui, ó, é uma bolinha que tem, tá? Aqui, ó. Tô puxando, puxei o zoom pra vocês conseguirem ver melhor aí. E aqui eu vou fazer o feixe clair. É que minha sogra fala feixe clair, gente. Eu acabei acostumando, mas é o zíper, né? Vou fazer o contorno. Você vê que é um trabalhinho bem minucioso, né? Bem pequenininho, com bastante cuidado. E aqui tem um pedaço do cordãozinho que é do macacão, tá? Eu vou fazer aqui, ó, um risquinho. É que eu não fiz esse risco, acho que no projeto, tá? Porque se você não quiser fazer, você não faz. Você achou que tá mais difícil, né? Não faça. Mas aqui eu vou pôr aqui, ó. Ele vem aqui e acompanha essa bolinha. Como sabe quando você puxa o gorrinho e aí franze um pouquinho? Aí eu vou pegar a tinta branca. Vou dar uma destacada aqui, ó. Se eu não fizer isso, fica apagado, né? Então tem que destacar. Aí fica assim, eu vou puxar lá longe pra vocês verem, ó. Como que fica, tá vendo? Fica bem bonito. Aqui nessa parte do macacãozinho, ó, a gente pode dar uma marcação como se fosse um pesponto, né? Assim, ó. Bem alternado, tá? Não precisa ser bem próximo. Ó, que diferença que dá. Que gracinha que tá ficando, né? Agora já dá pra gente fazer. Como aqui já tá mais seco, já dá pra fazer essa parte do cabelinho. Aqui eu vou pegar o camurça, tá? E vou fazer o preenchimento.
Como é só um pedacinho de cabelo, né, que aparece. Vou pegar o cinza e vou entrar. Tô achando que tá muito pra cima aqui, ó. Eu vou entrar um pouquinho aqui. Aí eu vou pegar o roxo pra fazer uma sombra. Aí depois a gente puxa uns fiozinhos pra cá. Pessoal, então agora a gente vai fazer o olhinho, tá? E no olhinho aqui do... Talvez eu faça o olhinho do bebê da mesma tonalidade, tá? Mas aqui no olhinho do hipopótamo eu vou usar o branco, cinza lunar e o preto. Ó, como eu falo pra vocês, eu gosto de pegar aqui, ó, o diluente e molhar, passar aqui dentro do olhinho pra ficar mais fácil na hora de espalhar a tinta, tá? Como essa fralda é um pouco mais seca, então isso vai ajudar na hora de espalhar a tinta. Então eu vou pegar o branco e vou passar até uma certa parte, mais ou menos, até aqui, ó. Venho já pro outro lado, vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou vir com o cinza lunar e vou fazer o preenchimento dessa parte aqui, ó. Como o cinza lunar ele lembra o azul, não chega a ser um azul, né? Mas ele lembra um pouco, então vai ficar com uma tonalidade legal. Talvez eu faça o olhinho do bebê com essa tonalidade também, tá? E venho preenchendo. Ó, pode acontecer de passar aqui, ó, você lava o pincel e tira, tá? Passa o pincel limpo ali, ó, que já sai aquele excesso de tinta que acontece, né, da gente às vezes dar uma tremida na mão e acabar manchando o outro lado. Agora eu vou pegar o preto, você pode fazer com pinta-bolinha, o cabo do pincel, e vou preencher aqui, ó. Vou lavar meu pincel, vou tirar aqui um pouquinho que pegou, vou dar uma batidinha no meio do cinza lunar com o preto, ó, pra dar uma mesclada nessa cor, tá? Vocês vão entender já. Dá uma esfregadinha. Agora eu vou vir com o meu pincel filete, tá? Fazendo o contorno. Aí vocês vejam se o preto de vocês está bem diluído, tá? O meu aqui parece tá, mas se precisar eu misturo um pouquinho mais de diluente, ó. E vou fazer o contorno do olhinho aqui já. Vou fazer aqui também. Tô fazendo já o contorno pra mim separar aquele cantinho ali, fazer a cor, a tonalidade mais escura ali, né? E já deixar certinho aqui, ó, pra fazer os cílios. Agora eu já sei até onde que eu tenho que ir com o preto, tá?
Aqui em volta eu também vou passar o preto, tá? Aqui em volta do cinza lunar, eu vou fazer o contorno de preto. Esse lado também. Aí eu venho escurecendo. Aqui no canto vai ser mais escuro e depois vai clareando, tá? Eu vou escurecer um pouquinho mais nesse canto aqui. Vou pegar o meu pincel lavado e já seco, tá? E vou dar uma batidinha assim, ó, pra dar uma misturada nas cores. Vou pegar um pouquinho de branco aqui, ó, no cantinho, tá? Bem pouquinho no cantinho aqui. E vou dar uma passada aqui desse lado, ó. Se você vê que não pegou, você pega mais um pouquinho. Desse jeito assim vai ficar, tá? Aí aqui eu já posso vir fazendo os cílios, né? Um lado primeiro aqui, ó. Ó, eu aperto e puxo de leve, tá? Pra o fio ir afinando. Então, ó, eu aperto e puxo. Aperto e puxo. Vou colocar mais um entre eles aqui e vou colocar uma aqui embaixo. Aí se você vê que ficou, que nem aqui bateu o pincel com preto, você já vem e já passa o branco em cima. Então aqui desse lado a mesma coisa, ó. Eu aperto e solto. Aqui vai sair uns pelinhos mais fininhos, se você quiser um pouquinho mais grosso, aí você carrega um pouquinho mais de tinta ou pincel, tá? Quanto mais carga de tinta, mais grosso ele vai ficar. Aí eu venho aqui, ó, e dou uma luz. Como aqui não vai ser uma luz seca, né? Pode ser essa luz aqui mesmo, não precisa esperar secar, que é só uma pintinha aqui, né? Dá pra fazer com pinta bolinha, com esse aqui também. Então não precisa esperar secar. Vocês sabem que tem tipo de olhinho pra dar luz, eu gosto de com olhinho seco, né? Mas esse não precisa. Aqui na narina também, ó, eu já posso pegar e fazer uma sombra a mais, tá vendo? Com o próprio preto ou com o cinza chumbo, eu venho e faço isso, ó. Vou dar uma sombra a mais aqui. E o olhinho do hipopótamo tá pronto. Gente, eu tava gravando, eu não sei se gravou, tá? Eu vou sair daqui da tela, senão vai me atrapalhar aqui no tripé. Mas o que acontece? Eu tava fazendo e sumiu tudo aqui do celular. Então depois eu vejo se gravou essa parte ou não. Mas é uma parte mais simples, né? Se não gravou, só vou repassar aqui pra vocês. Eu tô fazendo só contorno, tá? Não tô fazendo pelinho, porque é um macacãozinho, né? Ele não é felpudo, nada, é só um macacãozinho. E bem simplesinho para vocês fazerem aí. Então eu tô fazendo só o círculo, tá? Fiz uns pelinhos aqui com o pincel número 0, depois vim com um pouquinho de filete e tô fazendo o contorno. Aqui nessa parte do macacão eu vou dar umas entradas assim, ó. Dá uns risquinhos a mais, depois eu venho fazendo uma sombra também. Já vou aproveitar e fazer aqui nesse lado também. E já vou aproveitar e fazer o macacãozinho desse lado aqui, ó. Aqui é só contorno.
Aí eu venho aqui no punho. Aí aqui no punho, ó, eu posso fazer assim, ó, dar uma marcaçãozinha a mais aqui, ó. Só na beiradinha aqui, tá vendo? Pra dar uma marcaçãozinha de profundidade aqui nessa entrada. Aqui a gente vai fazer uma sombra. E aqui a gente vem assim, ó, e faz um risquinho aqui também, tá? Como se ele tivesse um leve volume aqui, então a gente faz isso pra dar esse efeito. Mas é só no comecinho, ó. E fica assim, tá vendo o punho? Aqui o macacãozinho ele termina aqui, tá? Que aí depois a gente vai fazer um barradinho aqui. Então essa parte aqui de contorno já tá pronta, tá? Agora a gente segue para o outro lado. Aqui dentro, na boquinha do hipopótamo, eu vou contornar ela de preto, porque eu acho que não vai destacar muito se eu fizer com cinza. Então eu vou fazer com preto aqui, tá? Nessa parte da boquinha. Vou fazer um puxadinho assim. E vou vir com preto. Eu vou pegar o meu pincel e vou dar uma esfregadinha aqui no preto, que vai dar uma profundidade a mais, que eu acho que o cinza chumbo não vai dar essa profundidade aqui na boca. Eu acho que o preto fica melhor. Vou lavar meu pincel, vou secar bem e vou continuar aqui, ó. Aí agora eu venho com o preto de novo, marcando um pouquinho mais só o contorno da boca. Aí a boca fica assim, ó, parece que é o cinza, né, mas não é, é o preto. Eu acho que fica melhor assim, fazendo a boca desse jeito. Aí eu dou sequência agora ao outro lado, tá? Então eu vou fazendo o contorninho aqui. E aqui eu vou fazer igual que eu fiz do outro lado. Eu vou dar um contorninho aqui, ó, profundidade. Como se tivesse um arredondado para dar aquela entrada na mãozinha, né? Então eu faço isso, ó. E aqui eu venho dando uma entradinha. Eu vou entrar tudinho aqui, depois eu mostro pra vocês, tá? Eu vou fazendo só assim, ó, pra ir mais rápido. Depois eu só venho contornando. Aí eu venho aqui juntando as partes, ó. Aí dá um efeito como se a manga tivesse umas ondulações... A manga não, o punho, né? Tivesse umas ondulaçãozinhas. A mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui, ó. Fica como se fosse uma manga bem fofinha, né? Aquela roupinha de inverno, que é bem quentinha e fica bem fofinha no corpinho do bebê.
E agora eu vou vir fazendo sombra em alguns pontos, tá? Meninas, teve umas partes que não pegou mesmo, tá? A parte que eu fiz esse espelhinho aqui, ela não pegou, infelizmente. O celular tava gravando e aí do nada saiu. E tava gravando, né? Mas que eu falei pra vocês, esse problema no celular tá afetando a câmera e alguma coisa aconteceu que ele começou a gravar e do nada ele parou. E aí eu fui olhar aqui, eu dei uma pausa pra olhar e realmente não gravou. Mas como é contorno, né? Coisinha simples, não vai afetar em nada. Aí eu vou ir fazendo a sombra mais forte em alguns pontos, tá? Só pra destacar um pouquinho mais. Você pode pegar o diluente. Aqui nessa parte do cabelinho, ó, eu vou entrar um pouquinho cinza aqui, que eu achei que ficou muito arredondado ali, eu não gostei muito não, tá? Então eu vou dar uma arredondada aqui, ó, nessa parte, eu vou entrar um pouquinho mais. Tampar um pouquinho dessa ponta do cabelo. E venho fazendo a sombra. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pra mim não esquecer. Eu vou entrar aqui um pouquinho, ó. Aí sempre aproveitando, já que tá com o pincel, já pega um pouquinho de diluente pra tá fazendo essa sombra. Porque o diluente ajuda a espalhar, né? Vou colocar um pouquinho aqui também, ó, nessa parte. Você só vai esfregando o pincel assim pra não ficar tão marcado, tá? A hora que você fizer a sombra, se você passar aqui, ó, e deixar, ela vai ficar muito marcada. Aí você vai dando uma esfregadinha assim, que não fica tão marcado. Vou fazer uma sombra bem pouquinho aqui, ó, pra dar uma... Tô achando que a bochecha dele tá bem apagada, eu quero deixar ele bochechudo. Então eu vou dar uma entrada aqui, ó. Vou fazer uma sombra aqui também, que é na virada aqui, ó. Vou deixar mais forte. E aqui nesse cantinho, ó, eu deixo mais forte também, tá? Que é a divisão ali do verde com o cinza. Tem hora que eu me empolgo que eu esqueço de olhar no celular ver se tá pegando a imagem. Então vocês me perdoam aí. Vou fazer uma sombra aqui também. Aqui eu vou escurecer nessa parte aqui, ó. Que é a parte mais fofa, tá vendo? Eu vou dar uma escurecidinha bem aqui, ó. Aqui embaixo também. Viu a diferença que tá aqui pra isso daqui? Vai deixar mais evidente a roupinha, né? O que tá embaixo, o que tá em cima. Você fazendo isso. Aqui eu vou fazer a sombra.
E aqui embaixo eu faço uma sombrinha mais forte. Aqui eu vou fazer um risquinho com o pincel, ó. Eu não vou fazer contorno, tá? Vou fazer um risquinho aqui, ó. Um risquinho bem suave de sombra. Aqui desse lado, mesma coisa, vou fazer um risquinho de sombra. Aqui também. E agora eu vou vir com o branco, fazendo aqui, ó. Pra dar um destaque a mais, tá? Eu vou fazer aqui, ó, com o branco. Agora eu venho dando uma luz extra, tá? Vocês vão ver que a luz é só em alguns pontos, ó. Ó, eu passei aqui em cima da boca do hipopótamo, tá? Um pouquinho de branco, ó. Fiz um contorninho aqui. Aqui também eu vou clarear um pouquinho mais, ó. E vou clareando aqui um pouco no capuz, tá? E é isso, gente. A aula vai ficar um pouquinho longa, né? Mas é isso daí que eu queria passar pra vocês, tá? Se você quiser pegar aqui em cima, ó. Ó, se você quiser pegar aqui em cima desse espelhinho, pode ser com branco. Eu vou passar o branco que eu acho que vai destacar mais, tá? Só dar um efeito de luz. Vou passar um pouquinho de branco aqui também, ó. Bem pouquinho, que eu acho que tá um pouquinho apagado. Vou dar uma iluminada aqui. Pessoal, o fundinho aqui, ó, ele foi bem simples, tá? Eu passei o azul soft, bem pouco em volta. Passei aqui nos cantinhos, ó, bem pouquinho de marfim, pra dar uma leve amarelada. E aí depois eu vim passando o cinza chumbo, só nesses cantinhos. Aí se você quiser, você pode passar também agora, ó, o rústico, tá vendo? Bem pouquinho assim nos cantos, pra dar um destaque a mais. Você pode passar o rústico, tá vendo? Porque como tá tudo cinza, né, ó, tá tudo cinza aqui, né? Então eu posso vir aqui com o rústico e passar, que vai destacar um pouquinho mais o fundo da fraldinha aqui, ó, do desenho, né? Então você pode fazer isso também, tá? Mas do resto tá tudo certinho, tá? Você pode passar aqui também, né? Vou passar um pouquinho, mas eu nem vou gravar. Vou passar um pouquinho aqui também, pra não ficar tão cinza, né? Pra dar esse destaque a mais lá no fundo. Então é isso, nossa aula aqui termina, tá completinha. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Quem quiser adquirir esse guia de cores, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E é isso, meninas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos, tchau!